Seja muito bem-vindo, você que faz parte dessa nação de empreendedores e de empresários. Estamos começando mais um Pode Empreender e hoje eu estou aqui com um especial, muito especial convidado, que é o pastor Márcio Pedrosa. Muito obrigado por ter atendido o meu convite, pastor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, o privilégio é meu, que uma honra, né, estar aqui com vocês. Tenho visto aqui o material, parabéns pela excelência, tenho certeza que o Senhor vai levar vocês a lugares muito mais altos. Amém, muito obrigado. Se puder contribuir, conte comigo. Já está contribuindo, pode ter certeza. Nós vamos para um rápido intervalo agora, dá tempo de você convidar, inclusive, pessoas que hoje o programa promete e muito. É rapidinho, é 1 minuto. Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos, e onde tem mais médicos, tem governo federal. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Estamos de volta com mais um Pode Empreender e hoje com um programa muito especial, como sempre. Hoje eu estou com um convidado muito especial, que é o pastor Márcio Pedrosa, que está conosco aqui hoje e eu tenho certeza que o programa hoje promete e muito. Pastor, eu conheço um pouquinho, né, da história do senhor, não é muito, né, a gente frequenta a mesma igreja, né? Sim. Eu sei que o senhor tem vários negócios, né, empreendedor aí. Mas quando é que foi que esse mosquitinho do empreendedorismo picou aí no senhor, entrou? Como é que começou essa história com o empreendedorismo na vida do senhor? Olha, então, eu realmente acredito que ele me picou bem cedo, né? Eu me recordo dos primeiros momentos, né, onde tudo isso começou na minha vida. A gente não vem de um... Né, nós tínhamos uma condição financeira classe média, morávamos ali no setor oeste, né? Foi a parte ali onde eu tinha dos meus 10 anos até os 20 anos. E eu lembro que tudo começou, minha primeira empresa, por incrível que pareça, foi uma caixinha de engraxate. Eu sempre gostei de ter o meu dinheiro, de fazer, de produzir, né? Então eu morava ali e eu lembro que tinha alguns vizinhos, né, potenciais. Eu fazia a minha tarefa e nas horas vagas eu tinha caixinha, eu batia ali na campainha, falava, né? Eu lembro que tinha até já falecido o senador Lázaro Barbosa, morava em frente à minha avó. A gente morava ali na R12 e os amigos sempre próximos ali, R6, R5, minha avó na R4. Então era a nossa movimentação. E ele era o meu maior cliente, né? Já punha lá e eu via que ele fazia aquilo até para me prestigiar e me motivar, né? E então, sem às vezes nem precisar muito, mas eu me sentia muito valorizado de conseguir o meu dinheiro. E depois disso,
né, abri uma outra empresa, que era uma empresa de laranjinha. Nossa história nesse sentido são bem parecidas. Tinha um campo de futebol do lado da minha casa, que nós mesmos fizemos ali, de palha de arroz, com meus amigos, né? Eu não era muito bom em bola, né? Mas eu sempre tentava participar, mas eu estava ali. E virou uma tradição. Acabava o jogo, eu vendia tudo. Eu falei, meu Deus, esse negócio é bom. Depois comecei a levar para a escola, né? E às vezes minha mãe mesmo falava, menino, mas você não precisa disso. Mãe, mas eu gosto, é bom. Eu voltava com um dinheirinho, né? E sempre motivado. E depois disso, sempre quis empreender. Trabalhei por algum tempo, né? Com meu irmão, na empresa dele. Trabalhei em algumas lojas também de shopping, na minha juventude, e fui para os Estados Unidos, né, em 94 para 95 também, fui lá para fazer dinheiro, trabalhei muito, e ali principalmente, né, tive a oportunidade de lidar com grandes empresários, né, principalmente da Domino's Pizza, que era onde eu trabalhei por um tempo, depois de um restaurante italiano, que meu primo também era sócio, mas era com americanos, e ele sempre naquela motivação. E foi quando meu irmão esteve lá me visitando, meu irmão mais velho, Marco Antônio, e sempre empreendedor, né? Falou, rapaz, mas o tanto que você trabalha aqui, lá no Brasil, vamos embora para lá que você vai dar certo. E aí começamos, né? Outros segmentos. Outros segmentos. Isso. Hoje o senhor atua na área imobiliária e quais outras áreas? Então, hoje a minha empresa, né, foco principal é imobiliária. Mas antes disso eu tive uma trajetória que foi a mais longa, né? Que eu ainda tenho uma pontinha dela aqui. O pezinho ainda tá lá. Isso, que eu trouxe dos Estados Unidos então, com a minha vinda, e fui empreender no ramo de instalações comerciais. Montava parte de móveis de loja, né? Então trouxe a primeira carga dos Estados Unidos, importado todo o material. Não foi de grande sucesso, porque o valor começou a onerar muito e não ficou competitivo ao mercado, né, nacional. Mas aí com isso eu comecei a agregar o que nós tínhamos aqui, e essa empresa aí perpetuou por 25 anos. Então eu cheguei a ter 5 lojas, né, contando uma em Palmas, uma em Brasília, 3 em Goiânia, uma indústria, né, com até quase 150 funcionários. Eu atendia esses mini magazines aí a todo o Brasil. Foi uma época muito intensa na minha vida. Mas eu sempre fui muito dinâmico, gostei de diversificar. Início eu conhecia um pessoal que vendia couro, né? Eu montei lojas para eles do Sul. E aí quando eu vi, eles falaram, não, você vai montar as agropecuárias para nós. Então eu já misturei com o meu negócio. Mas enfim, depois de tudo isso, um pouco cansado, porque muitas viagens, né, e encaminhando aqui para a parte também espiritual, a igreja, o meu chamado. E eu falei, bom, agora eu preciso parar um pouco mais em Goiânia. Mas aí também, né, já não era mais aquele garotinho e com 3 filhos, esposa. Eu falei, bom, preciso fazer algo que eu consiga me sustentar aqui, né? E foi quando eu falei, meu negócio é venda, sempre vendi. Então vamos empreender nisso. E entrei para o ramo imobiliário, né? A Pedrosa Imóveis hoje também traz o nosso nome, nosso legado aí, porque eu vejo que isso traz responsabilidade, credibilidade. Então há uma responsabilidade maior por nossa parte também, né, de entregar aquilo que o cliente espera, através do nosso nicho de relacionamento, principalmente que abrange muitos irmãos da igreja. Então há essa responsabilidade, que hoje sou pastor também, né, na Igreja Videira, aqui do Bueno, na sede. Estou com uma rede aí de, né, aproximadamente 1000 ou até um pouco mais membros. Minha esposa também empenha na Rede Kids, que também com certeza tem uma quantidade aí de crianças nesse quantitativo. Então que requer também o nosso tempo, e a imobiliária acaba que me dá essa abertura de fazer o meu dia, o meu tempo. E lá virou também um lugar onde eu recebo os irmãos, não só para aquisição de imóveis, mas também quando eles precisam de um suporte. Isso facilita bastante. E estou lá então já há mais de 5 anos com essa empresa, fica ali na Avenida 85, no setor Marista, onde era a minha loja, né? Então tem um espaço lá de quase 200 metros. Eu já estou acostumado com aquele cantinho, né? Então vamos montar aqui, tirei a loja e comecei a imobiliária. E junto com a imobiliária, então nós temos eu ainda tenho uma loja que ficou, tinha muita coisa ainda nesse ramo, né, de instalação. Então na Fama eu ainda tenho uma loja, mas hoje só varejo, só entrega, né? Vende e a pessoa já entrega. Eu sou sócio também hoje, investidor da Rabaneiro, uma empresa de
temperos e pimentas, já bem consolidado há mais de 10 anos, com o querido Paulo Suzuki também, que é o mentor de tudo isso, né? E estamos expandindo isso aí também, delicioso, depois vou mandar para vocês aqui. Por favor, são molhos gourmets, né? Ketchup com goiabada cascão. Olha só. Mostarda com chamichurri, né? Várias pimentas defumadas, normal, e sal de parrilha. Hoje nós atendemos, né, vários bares de Goiânia, restaurantes também, de nomes, né? E com aquela pimentinha de mesa, e estamos aí também expandindo. Excelente. Junto com isso também, nós temos a Cronos Tech, uma empresa de tecnologia, que hoje nós somos o maior representante da IBM, máquinas e equipamentos de grande porte, né? Acabamos de entregar a maior máquina agora até do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Que legal. Atendemos aí Fujioka, atendemos a Federação, né? Estamos aí com projetos para a Prefeitura, também para o Cefaz. Acabamos de ganhar uma concorrência. Estamos aí na briga que sempre tem alguém querendo nos derrubar, mas já ganhamos a licitação, né? Estamos em defesa, mas vamos conseguir formatar tudo isso, né? E esses são hoje, né, os meus segmentos, mas o meu segmento principal hoje está nisso, na imobiliária. Então a gente atende tanto venda, revenda. Nós temos um segmento muito importante que é um segmento de áreas. Então nós comercializamos áreas e também CNPJs, empresas que querem vender o seu negócio, né? Às vezes por dificuldade ou às vezes também porque não tem ali nem para quem passar para um legado, né? Que acontece bastante. E então é o que tem nos feito despontar dentro do mercado. Fazendas, e às vezes as pessoas olham para mim, né, e vê só como alto padrão. Nós vendemos de tudo, desde um simples lote ali, né, na periferia, até realmente grandes empresas, fazendas, casas de luxo. Nós temos todo o segmento, estamos sempre prontos para atender. Amém, amém. Pastor, na verdade eu comecei falando aqui que eu conhecia um pouquinho, mas eu vi que eu não conhecia nada quase da história do senhor. Excelente. Bom, o senhor falou que passou um tempo lá, né, no 94 e 95, o senhor foi para os Estados Unidos? Isso, eu morei... E aí o seu irmão... O meu irmão foi fazer uma visita, né, e eu morava com um primo que é de lá, que na verdade hoje ele é mais americano do que brasileiro, né, mas eles tinham um negócio aqui, falavam, vamos abrir algo junto. Nós montamos um grupo de 5, porque eu não tinha muito recurso, né, e abrimos a Displayline, que foi a primeira empresa, né, aqui com produtos americanos aqui, né, e que depois acabei transformando totalmente em produtos nacionais, né. Mas aí não deu muito certo a questão dos sócios, e eu vi que na verdade eles eram mais apoiadores meus, irmão e primos, né, e acabaram fazendo algo com facilidade para mim assumir tudo, e falou, toca aí, vai ser feliz. Excelente. Com esse gancho dessa história do senhor aí, a gente vai para um breve intervalo agora, é rapidinho, é um minutinho para a gente faturar, e a gente já volta já. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Vai visitar sua avó, vai pro parque tomar sol, vai de metrô, pega a estação, ou vai pro ponto do busão. Vai de graça! Vai de graça! Se é domingo ou feriado, seu bolso fica descansado. Não importa o que vai fazer, o bilhete é grátis pra você. Vai de graça! Vai de graça! A passagem de ônibus ou metrô nos domingos e feriados é grátis. Aproveite e descanse o bolso. GDF. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de sócio-aprendizagem do Brasil,
Os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Estamos de volta com Pode Empreender e hoje eu estou aqui com o pastor Márcio Pedrosa, que no bloco anterior nos falou a respeito dos seus vários empreendimentos, né? Sim. Pastor, o senhor falou que o senhor passou um tempo, né, ali nos Estados Unidos, um ano ali, e aí seu irmão, né, foi lá, convidou o senhor veio para cá abrir um empreendimento que de repente não deu tão certo. Mas qual que foi o aprendizado assim, que o senhor teve com essa transição? O senhor aprendeu, certamente aprendeu algumas coisas lá nos Estados Unidos, né? Com certeza. Uma das coisas que mais me motivou nos Estados Unidos, que é algo que precisa tirar as pessoas aqui do Brasil dessa zona de conforto, né? Sim. O brasileiro, ele sempre tem aquele jeitinho, ele sempre quer ter um salário fixo, uma garantia, uma segurança. E vou te falar, sabe, quando você entende que você tem um potencial muito maior e que às vezes você fica desperdiçado no mercado por essa comodidade, essa segurança, né? E nós que somos homens de fé, né? Amém. Então, a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se esperam, né? Ela vai vir. Sim. O Senhor te chamou, Ele vai te levar para lugares altos, né? E vai trazer coisas extraordinárias na sua mão, oportunidades, mas só para aqueles que não têm medo, né? Porque o medo é algo que paralisa as pessoas. Então, os americanos têm muito isso, porque lá o salário que te dá segurança é muito pequeno, você não consegue nem sustentar. Então, por exemplo, na Domino's Pizza eu ganhava $3 por hora, mas eu ganhava, tirando as gorjetas, né, eu ganhava 20, 30, 50 por hora, $50 de gorjeta, ou seja, era muito simples. E depois no meu restaurante da mesma forma, era coisas simbólicas. E eu comecei a entender que o quê? Que tudo que você depende de você, do seu atendimento, da sua disposição, né? E eu trouxe isso para mim, falei, bom, se eu realmente der o meu melhor, se eu realmente entender que há potencial em mim, o Senhor vai me dar as conexões e vai acontecer. E sempre foi assim na minha vida, né? Amém. Então, perceptivo as conexões, você com abertura com as pessoas, aproveitando, né, o espaço e dando o seu melhor, vestindo a camisa. Eu sempre busquei vestir a camisa, ser honesto, ser íntegro, né? Porque às vezes um lugar ali não é bem o que você esperava, mas se você tiver essa postura, as pessoas te indicam, te conectam, né? As pessoas te valorizam, e dentro disso foi uma essência que eu trouxe de lá, né? E eu tinha um americano que era o proprietário de várias lojas, ele gostava muito de mim, ele falou, rapaz, você tem algo, né, um empreendedorismo na veia, mais ou menos isso aí, né? Mas não era nada, era só a minha disposição de querer acertar, de querer fazer, e não ficar olhando para trás. Com certeza, né, dei muitas cabeçadas, né? Nessa trajetória, às vezes pela ganância, eu tinha essa empresa, já estava indo bem com tantas coisas, montei uma confecção, né, e achando que às vezes minha esposa ia para lá, né, convicto disso, num convite de um tio meu que era representante. Esse negócio foi algo assim terrível na minha vida. Eu brinco, eu falo que é uma infecção, até me arrepia. Mas eu admiro quem vence nessa área também, porque ela não é fácil. Mas tudo é um aprendizado. Sim, né? Certamente. Então nunca fiquei choramingando. Eu sempre tive, né? Essa empresa me levou a morar em condomínio. Eu construí minha casa no Alphaville, né? Fiquei lá 5 anos. Então lá nós tínhamos vários funcionários, chegamos a ter, né, tinha motorista da empresa que atendia tudo. E de repente, num momento, eu me vi em crise e tive que vir para um apartamento, né, emprestado da minha mãe, que não tinha nenhum lazer desse tamanhozinho.
mas que tudo isso eu pude mostrar, ensinar para os meus filhos, e isso também, né? Que você precisa dar o seu melhor, precisa estar atento, né? Porque nós vemos um país também muito instável, né? A moeda, os impostos, os encargos, não é fácil administrar algo aqui. Uma barbeiradinha te custa muito, né? A subida é árdua, mas a descida ela é rápida. Muito rápida. A árdua vai já te dar ali, né, um desfruto, mas quando você desce é muito rápido e o desprazer. Mas com isso também se aprende, né? Então fiquei um pouco mais atento, perceptivo, né, seguro, mas nunca desistindo de empreender. Porque Deus fala que Ele entrega nas nossas mãos uma semente, né? Então você realmente poder fazer com que ela desenvolva, cresça, e isso vai honrar o nome do Senhor também. Amém. Nós, como, né, nessa trajetória cristã, em que temos um chamado, um legado de Deus, temos alguém que está no barco conosco, podemos desistir nunca. Amém. E nem se amedrontar, né? As tempestades vão vir, o barco vai balançar, mas você sabe quem está com você ali. Amém, excelente. Pastor, mas como que foi assim, esse lidar? Porque o empreendedor não tem como o senhor mesmo disse, a subida ela é árdua, né? Ela é demorada muitas vezes o processo, né? E a queda é muito rápida. É isso. Você acredita que foi, o que o senhor acredita que foi mais importante, assim, foi a postura que o senhor teve que tomar, as decisões, tiveram pessoas que te ajudaram, o que o senhor acredita que... Sim, inclusive foi num processo meu de conversão, sabe, William? Foi, eu creio que Deus até permitiu tudo isso para me ensinar né, a parte também profissional, mas também para que Ele queria o meu coração, né? E eu acho que foi oportuno, e hoje eu glorifico em tudo, né? Hoje Ele já me deu tudo de volta, né? Eu sou feliz. As pessoas acham que eu sou milionário, eu deixo elas acharem. Mas eu vivo bem, né? Eu vivo, como diz meu irmão, brinca, né? Meu irmão é muito... ele é muito descontraído, e ele fala, vocês são em quantos? 4, todos vivos? Não vivo, só o Márcio, o resto do trabalho. É porque eu aprendi a aproveitar. Eu sei que eu tenho um pai, né, poderoso, e dono do ouro e da prata. Eu não abuso não, mas se ele me dá, eu gosto de passear, eu gosto de me divertir, eu gosto porque eu sei que ele pescar, né, ele me dá é para isso, então eu faço. Mas sempre quando eu sei que eu tenho também que ter a responsabilidade e o tempo, porque é uma verdade, é o olho do dono que engorda o gado. Lembrando também, cria um gadinho. Não deixe de empreender, empreender. Então eu crio um gado, né, que a gente chama um gado PO, que é um gado registrado, e também tem uma parceria com o Nelore Mil, que é uma inovação. Eu acredito nas pessoas, eu acredito em novos negócios, né? Então eu fico até me policiando, senão daqui a pouco eu estou em um pouquinho de tudo. Eu imagino. Mas é porque eu descobri, se você realmente pagar o preço, né, e entender, você vai. Tem mais um detalhe aqui, ó, você viu, eu vou esquecendo até do vai lembrando. É porque são algumas coisas que eu participo um pouco mais distante, né? Nós somos também, eu faço parte do Propósito Bank, é um banco digital hoje, né, com irmãos da igreja, Pastor Rafael, com o pastor Rafael, Ricardo Martins, tem grandes, Arão Bernardes, tem grandes nomes aí, né? Então, vai ter certeza, não vai ver falar muito disso aí, que é uma promessa de Deus para nós. Amém. Excelente. Pastor Rafael esteve aqui e falou um pouquinho sobre a questão do banco, né? Isso. Excelente. E, pastor, hoje também o senhor está à frente também, né? Como o senhor está à frente do ministério, como pastor, né? Já tem mais de 1000 pessoas aí, né? Abaixo do senhor aí que o senhor cuida. Tem vários empresários, né? Sim. O senhor... o gostoso de tudo isso é essa conexão salutar que nós temos, né? Nós inclusive temos, eu estava aqui falando, já estava ali passando um Pix que a gente faz, nós temos uma confraria, né? Mas não é nada a ver com bebida, nem comida, que às vezes... Mas é algo que a gente reúne alguns empresários da igreja para a gente compartilhar um pouco do que nós fazemos, troca de informação, troca de conexão, né? Então a gente tem toda semana, vai acontecer amanhã, inclusive, né? Só. E o pastor Rafael também é um mentor de tudo isso, um grande incentivador para nós. E a gente procura, eu sempre dentro da rede, procuro fazer algo bem saudável, né, entre os irmãos, indicando, conectando, pedindo sempre uma responsabilidade, um respaldo, né? Eu não gosto de intrometer, mas eu peço para ele sempre me consulte, porque eu sei, né, como
um pastor, não é que eu vou desnudo ninguém, mas eu sei, né, ali onde você pode entrar com segurança, onde você com cuidado, documenta, faz isso. Por quê? Porque eu acho que você faz uma prevenção, né, para lá na frente os irmãos não ter problema entre eles. Tudo posso, tudo é lícito, né? Mas tudo me convém, até aonde, de que forma. Então eu também tenho esse encargo de instruí-los, né? Motivo para que faça negócio entre os irmãos. Acho que Deus tem nos dado isso. A nossa igreja é uma igreja muito próspera, né? Verdade. Eu vejo assim que o Senhor tem nos abençoado em muito. Então nós temos irmãos assim. Hoje, grandes empresas fazem parte do nosso rol de irmãos e que entenderam o propósito, que são ricamente abençoados, né? Então, eu hoje tenho ali nas pescarias, né? Estou ali com os meninos da Hiperfesta, né? Tem o Ícaro ali da Mercatos, tem o Walter Dan ali, o Marcelo da Rosa Cristal e outras empresas assim muito grandes, né? Então, assim, porque eles têm experimentado, né? O tanto que Deus tem sido fiel conosco e temos feito uma conexão muito jóia com os irmãos. Sim. Essa também eu não sabia dessa informação também. É uma novidade. Várias novidades aqui hoje, né? Sim, nós estamos aqui. E outra coisa, como o senhor tem essa experiência, né? Nada mais saudável do que realmente acompanhar esses empresários mais de perto mesmo. Sim, com certeza. Hoje nós temos, além de nós temos o nosso evento, né? Anual para os empreendedores, né? Mas nós temos feito esses movimentos, né, regionais também, setoriais, para ter essas conexões e ajudar os irmãos a alavancar, né? Então, nós temos vários testemunhos de irmãos que assim, não tinham perspectiva de nada e Deus entregou coisas grandes nas mãos deles, né? Então, assim, irmãos, e às vezes as pessoas se limitam a achar que, eu sou simples, eu não tenho condição, né? E eu sempre falo, firma na palavra, ele usa os improváveis, né? E quando Deus faz algo, né, alguém que é improvável, que não tem recurso, né, que às vezes tem limitações, o nome dele é exaltado e glorificado, porque não tem outra opção, né? Amém. Eu vou pegar um gancho agora, vamos para um rápido intervalo aqui, 1 minutinho só, a gente já volta, dá tempo de você convidar seus amigos, colegas, e a gente já volta, 1 minutinho para... Oi, goianinhos, eu sou a Carol Pedrosa do do Goiás e eu também tô aqui na Alô TV e eu quero convidar você para acompanhar a gente toda terça-feira às 20 horas. Não perde nada sobre o estado de Goiás que eu vou trazer tudo para você. Para a família Silva, o importante é estar perto, não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum, porque família não é só quem compartilha o mesmo nome, é quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da odontologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada.
Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Estamos de volta com Pode Empreender e hoje eu estou aqui com esse empresário, homem de Deus, pastor na Igreja Videira, Márcio Pedrosa. No bloco anterior, pastor, o senhor estava falando sobre esses irmãos, né? Esses improváveis que fizeram a escalada aí após estar caminhando aí com Cristo e com o Senhor aí, né? O senhor pode citar algum deles aí? Sim, com certeza. Temos vários aqui. Eu acho que contar algo que o senhor fez é muito bom, não teria problema nenhum, né? Amém. Então, até esse final de semana eu estava escutando de um outro irmão. Hoje ele tem grandes distribuidoras lojas distribuidoras de piso e material de construção, né? E ele contando que ele foi funcionário, vendedor, e quando ele começou a ver tudo aquilo ali, né? Falei, bom, se é possível para eles, porque não para mim, né? E hoje o senhor tem feito coisas assim grandiosas no meio dele, né? E ele contando mesmo. Então, você vê pessoas que às vezes se sentiam limitados aquilo ali, né? Tem um outro que veio aí de fora, né? De São Paulo, também veio aqui quase que pedindo favor, morou de favor, na verdade, a história dele é muito bonita, né? E depois ele foi trabalhar e Deus despertou nele, e hoje ele é dono de uma empresa, né, de energias fotovoltaicas e está, né, assim, despontando bastante, feliz. Eu pude vender um apartamento para ele, olha tanto que isso é bom, né? Isso é maravilhoso. Deus é bom porque ele conecta tudo, né? É verdade. Então o próprio irmão lá da Mercado, ele conta para nós, né? Ele era mesmo vendedor de alface. É verdade. E de repente, né, Deus virou sacoleiro ali, trazendo coisas de São Paulo, né? E de repente ele começou a perceber que o estoque que as pessoas ficavam paradas podia ser algo produtivo para ele. Hoje ele tem várias lojas, né? E aí um dos maiores compradores dos estoques, né, das grandes indústrias e tantos outros, né? O próprio Walter Dam mesmo conta que, né, eles eram tão pequenininhos, começaram aí, e de repente tudo que Deus tem entregado nas mãos deles, né? Tem um outro irmão também que tem sido muito próspero, ele começou também fazendo só, levantando financiamentos da Caixa para comprar imóveis. Hoje ele virou meu concorrente, né? Mas glória a Deus, que além de ele fazer, ele ter o formato para emprestar o dinheiro, ele tem uma imobiliária e vende, né? Tá assim. Então, assim, são coisas grandiosas mesmo que o senhor tem feito. É tão bom você realmente... A própria empresa, né, que a gente tem da IBM, ela e o Marcos Espíndola tá comigo, porque na verdade essas coisas eles me chamam, eu falo, olha, eu não entendo. Eu posso fazer as conexões comerciais, né? Então, eu realmente faço, eu vou ali, a gente tem abertura, né, com as empresas, com o Estado, com os municípios. Então, todos nos recebem muito bem. E eu vou lá e falo, ó, eu vim, mas eu vou trazer a pessoa que vai falar com você. Né, eu faço a gestão, administrativo, financeiro, mas às vezes nem domino o assunto. E ele foi funcionário de empresas que atendia a IBM por 30 anos, né? E não tinha casa própria, não tinha carro. Hoje eu estava falando com ele que ele acabou de receber aí uma marca TRE. Não é lá grandes coisas, mas para ele é muito, né? Claro. Ele trocou por um carro aí, foi lá me mostrar, então eu falei, a próxima agora eu vou te vender seu apartamento, né? Então, tá vendo que tudo isso, né? Ele é meu sócio, mas a gente ganha junto, de repente até eu faço um negócio para eles, né? Eu tenho uma teoria comigo, eu brinco que você fala assim, você mexe com o quê? Eu falo, o que você está precisando? Me dá 5 minutos, que se eu não tiver, eu vou pelo menos te conectar com alguém. Eu sou bem assim também, muito parecido. Então, assim, eu vejo que tudo isso, né? Então, e se você olha para essas pessoas, que uma hora você vai poder, às vezes até estar aqui ou conhecer, teria inúmeros, a gente ficaria aqui amanhã todo, dia todo, né, para falar deles, mas você vai ver que não há limites para Deus. Há disposição, se disponha, fala, Senhor, estou aqui, acredito, eu tenho fé para isso, né? O Senhor não tem miséria para nós. A promessa dele é que nós não vamos ficar pedindo emprestado, nós vamos ter para dar, para emprestar,
Eu nem gosto de emprestar, eu gosto de dar. Então, porque eu aprendi que toda vez que você empresta para alguém, você tem que ter condição de dar, né? Principalmente se for para um irmão. Porque se ele não puder te pagar, você não pode ter problema com ele. Eu já liberei vários. Eu imagino. E assim a gente segue. E é assim, e na estrada você às vezes conecta uns te valorizam, né? E às vezes de certa forma te honra, outros esquece, outros te atropela e faz de conta que está tudo bem. Para mim está tudo bem. Que vida que segue. Eu sei porque Deus, o que Ele tem para mim, se alguém às vezes não honra aqui, Ele me dá de outra forma, né? Eu aprendi isso, então eu vivo em paz. Amém. Que benção. Essa palavra paz é tudo, né? É verdade. O senhor também está à frente também agora, como o senhor está à frente da rede, né? Sim. Vai ter um encontro agora, o programa é gravado, não vai dar pra gente fazer infelizmente aqui, mas vamos ver se a gente pega um outro verdade, aí, o próximo que pena. For ter, né? Uma pena. Com certeza. Nós temos o segmento de encontro, é a maior ferramenta que Deus nos deu, a gente faz nos acampamentos, nas nossas chácaras, né? Sim. Eu levo, para você ter ideia, o último nós fizemos 3 simultâneos, né, em 2 chácaras, nós tivemos lá 200 encontristas. E para levar 200 encontristas, eu tenho que levar 200 servos para me ajudar. Ou seja, eu tenho que fazer gestão de 400 pessoas. E até isso, sabe? Quando eu tenho muitos empresários, empreendedores liberais, né? Advogados, dentistas, médicos e tantas outras profissões aí, né? E eles têm entendido o propósito de Deus. Então, eu confesso que o meu encontro hoje tem sido referência não só Goiânia, como nacional. É mesmo? Porque os irmãos têm, né, me ligado, o que você faz, como você faz. Porque assim, a gente cobra aí uma taxa simbólica de R$80, sim, que não dá, porque a gente passa sexta, sábado e domingo, sim, né? E com dormitório, café, almoço, jantar, né? E todas as outras coisas que a gente tem que fazer. Realmente é só realmente para conseguir trazer os irmãos. Muitos não têm condição, a gente doa, né? A gente não fica ninguém sem ir por condição financeira. Mas os irmãos empresários querem fazer com qualidade. Então, os meus encontros, às vezes, tem decoração que é contratado um especialista que faz festa para fazer. Eu até fico segurando eles um pouco. A gente tem ali churrasco de chão, né, com costelada. Eu falo que churrasco é só picanha, lá tem picanha mesmo, não é só promessa. Né? E tantas outras coisas. Sim. O café com reiki, né? Tem pessoas ali tão simples que nunca experimentaram daquilo, né? De um ovo mexido feito na hora, de um pão de queijo assado na hora, fartura de frutas, de tudo. Mas eu falo, às vezes tem pessoas que falam, para que tudo isso? Eu falo, olha, você não sabe o tanto que isso impacta o coração de pessoas. Né? Pessoas são constrangidas com o amor ali e com essa excelência. Sim. E isso vem de quê? Empresários, sim, que entenderam o propósito, que têm sido honrados, né? A lei da semeadura com o Senhor não falha, sabe? Por isso que às vezes as pessoas têm um pouco de medo, de receio de falar de dízimo, de oferta. Mas olha, o Senhor já te deu tudo quando você não merecia. Verdade. Quando você tem um coração abençoador, quanto mais você dá, mais você recebe. Verdade. Os testemunhos são assim, pastor, fique em paz, Deus está abençoando nós demais. Né? E então nós temos também o encontro com os empresários. É isso que eu ia falar agora. Empresários, empreendedores liberais e pessoas que... Porque realmente os encontros, né, você precisa estar bem disposto, porque dorme ali em quarto com 20, 30 pessoas, né, compartilha banheiro, são coletivos grandes, mas... E nós entendemos também, não é fazendo acepção de pessoas ou um exclusivismo, mas tem pessoas que não dá para ir nesses lugares, até porque são pessoas muito abordadas, requisitadas, e é ruim, às vezes eles não vão ter a liberdade. Ficar exposto demais, né? Então no encontro é um pouco mais reservado, mais seleto, até porque é bem mais caro. Né? A pessoa dorme uma noite, começa no sábado de manhã, então dia 31 agora, se ainda der tempo. Né? Dia 31 agora, sexta-feira, é sábado, perdão. Começa sábado de manhã, o dia todo, você dorme no hotel, é um hotel aqui na próxima Tamandaré, no setor oeste, e domingo até na hora do almoço, o almoço você já está até liberado para ir. É o primeiro que o senhor faz para empresários? Não, nós já fizemos, se não me engano, é o terceiro ou quarto, é o quarto encontro que nós fazemos já. Então, excelente. O senhor falou agora sobre o encontro com os empresários, nós vamos para um rápido intervalo agora para faturar, e a gente volta em um minutinho que eu quero perguntar algumas coisas sobre esse encontro aí, para o pessoal ficar mais inteirado aí.
No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 Falar de doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas eu nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta. E se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação, você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com Pode Empreender e hoje eu estou com esse pastor aqui, homem de Deus, empresário de sucesso, pastor Mácio Pedrosa. Pastor, infelizmente, né, estamos caminhando para o final aí. Infelizmente, né? Mas eu quero que o senhor deixe aí para o pessoal aí, com essa vasta experiência que o senhor tem, não só de caminhada como empreendedor, mas como homem de Deus, que atendem também esses empresários, né? O pessoal que está nos assistindo agora, assim, empreendedora, qual que é assim, os conselhos, né, as dicas que o senhor pode dar com base em toda a sua vivência aí, para esse pessoal que está nos assistindo agora? Primeira coisa, né, eu sempre falo algo, a paz é o árbitro da graça, e para você ter paz você tem que colocar Deus em primeiro lugar, colocar tudo em oração. Então, cuidado com portas abertas, portas fechadas. Realmente Deus é aquele que abre portas que ninguém fecha e fecha que ninguém abre. Mas não incline para a sua vontade, né, e realmente receba da parte de Deus. Então, primeira coisa, Deus traz nas nossas mãos, ou dentro daquilo que você tem, Ele vai fazer frutificar. Você tem, realmente o que alegra o coração dele é falar qual o seu desejo, né? Então, expor seus sonhos, seus projetos. E se estiver alinhado, Ele vai fazer realizar. E claro, com o pé no chão, você realmente buscando profissionalismo, buscando conselhos realmente aonde tem pessoas já fundamentadas, pessoas que já construíram uma história, principalmente homens e mulheres de Deus, que debaixo de oração, onde não há inveja, não há engano, né? Cuidado com as muitas oportunidades que te faz desviar dos caminhos, né? Mas eu acho que dentro disso aí, e se você realmente tiver dedicação, você realmente for alguém que honra, né, as pessoas que estão ali com você, integridade, sabe? Não tem que ter esse jeitinho brasileiro, você não precisa disso, nós não fazemos parte, né, desse mundo, nós estamos nele aqui de passagem, mas confie no Deus porque Ele é o Deus que nos surpreende, Ele é o Deus da provisão, de todas as coisas. E eu falo, você quer ser um empreendedor de sucesso? Invista no reino, né? Essa é a melhor forma de você ter sucesso. Seja um dizimista da sua empresa, comece o dia em oração. Hoje mesmo, quem nos acompanha, a Pedrosa Imóvel, todas as segundas-feiras,
Nós começamos com uma oração, todos ali, eu não obrigo, mas eu falo para eles, faz o diferencial. Depois eu ofereço um café da manhã para eles, e aí a gente dá start no nosso dia. É nossa primícia para o Senhor. Eu acho que em tudo, como você levanta, você deveria, porque Deus fala que todos os dias é um banquete à mesa, né? Então você deveria já amanhecer agradecendo, dando graça, sentando à mesa com Ele, e na sua empresa não é diferente. Abençoa os seus funcionários, seja, né, alguém que realmente é abençoador. Eu falo, meu funcionário, eu estou com um lá, vai fazer aí uns 20 e poucos anos que está comigo, né? Falei para ele esses dias, Deus mandou eu te dar uma casa, né? E ele tá, então agora você ora junto comigo para dar uma provisão. E foi tão de Deus que ele, firme agora na igreja, já arrumou uma futura noiva. Olha aí, só, né? Tá assim, tudo culminando. Eu falei, agora apertou, vamos orar mais rápido. Mas é isso, né? Eu acho que esse é o caminho. Busque profissionalizar, busque ter discernimento de Deus através da oração, seja um dizimista da sua empresa, né? Oferte na obra e no reino de Deus. Não tem jeito de dar errado quando o Senhor está no barco com você e Ele vê o seu coração. Excelente, pastor, excelente. Infelizmente chegamos realmente ao final, né? Que pena, que papo gostoso. Parabéns, você nos deixa muito em casa, senti muito a presença de Deus nesse lugar. Amém. E vou deixar essa palavra também, né? Aqui são empreendedores, né? Tanto a empresa como os empreendedores vão prosperar em muito, em nome de Jesus. Amém, pastor, amém. Muitíssimo obrigado mesmo pelo prazer, pela honra, né, de ter recebido o senhor aqui no meu programa, né? Eu espero, quem sabe, a gente marcar uma outra oportunidade, porque eu sei que bagagem tem muito aqui para a gente compartilhar. Muito assunto. Tem muito. Muito obrigado mesmo, tá? Pela sua disposição, ter travado a agenda do senhor, né, e estar aqui conosco. Obrigado mesmo. Prazer e a honra foi minha. Tá, muito obrigado. Obrigado. E deixei para nós aí, pro pessoal que está nos assistindo aí, as suas redes sociais aí, como é que o pessoal encontra, né, o senhor? Eu tenho a minha particular, que é Márcio Pedrosa, né? É broker. Tem aí a Pedrosa.imóveis, né, que faz parte da nossa imobiliária. Tem a Cronos Tech, tem a Rabaneiro, Propósito Bank, Nelore Mil, Nelore Pedrosa. Você não gravou tudo, depois nós vamos escrever lá. Só volta um pouquinho o programa. Volta um pouquinho que você vai ver. É um prazer ter você. Se eu puder te atender em algo, seja com produto, ou seja também com os meus conselhos dentro da minha trajetória, ficarei muito grato. Eu sei que Deus me deu isso, foi para ajudar outros também a prosperar e aí para empreender. Excelente, pastor. Parabéns pela sua postura, pela sua caminhada, pela sua história. Muito obrigado. Obrigado. Sucesso. Amém, obrigado. E você que nos acompanha sempre aí, você viu que o programa de hoje foi muito bom. Então, o conselho que eu te dou, começa a nos seguir aí no Alô TV Brasil do YouTube, também lá no Instagram e no meu podcast Pode Empreender OFC. E compartilha. Você aprendeu hoje que com fé, determinação, garra, você pode empreender. Valeu.